Yasmin, olá, boa tarde, como vai você? Espero que esteja muitíssimo bem. Eu estou gravando esse vídeo como continuação do vídeo anterior, segundo vídeo, esse é o terceiro vídeo que eu gravo para você, e haverá mais, vai se acostumando sobre isso. Começo dizendo que quanto à norma padrão, quanto aos seus desvios de norma padrão, eu enviarei atividades sobre, tá? E as atividades são principalmente de você identificar nas frases quais são as palavras que estão com desvio de norma padrão da língua portuguesa. Então eu enviarei essas atividades a você. Uma observação quanto à argumentação e ao tema, principalmente parte de adequação ao tema, que você só aconteceu em uma das suas 3 redações que eu corrigi até agora, mas é realmente um desvio muito comum em redação, que é quando a pessoa se estende em fatos. Então, no caso, você se estendeu falando da novela, né? No caso, por exemplo, Divertidamente, Round 6, que são dois filmes que você me indicou, que você colocou na sua lista, que eu pedi quanto a seus gostos e na vida, e de colocar em redação quanto a repertórios. Você indicou 2 dos filmes, foram Divertidamente um dos filmes foi Divertidamente e uma série foi Round 6. Round 6 se encaixa muito principalmente quanto ao endividamento, quanto à questão da segurança financeira, né? Até a própria discussão acerca da educação financeira em colégios, né? Então, ao falar disso, por exemplo, ao falar de ou Divertidamente, ou Round 6, ou qualquer outro repertório de qualquer área do conhecimento, você poderia extrair, né? Aí você extrairia a sua opinião de cada um desses repertórios. Ao colocá-los na parte da argumentação, não se estender na argumentação, né? E colocar assim, extrair, colocar em apenas uma frase o fato, colocar o repertório em somente uma frase do argumento, não colocar em 2 ou mais frases seguidas, e mostrar, né, focar em como se manifesta a situação negativa, o problema, por que ocorre, né, por que várias pessoas agem dessa forma, por que várias pessoas agem assim. Então, o que leva muitas pessoas a se endividarem? Muitos citam, né, em redações com temas assim, como endividamento e tal, a questão dos jogos de apostas, né? Que é o último tema que eu disponibilizei a vocês, né? Jogos de apostas, jogos de azar. E lembrando que se a frase tema não especifica, não é para colocar nos 2 argumentos ao mesmo tempo. Então, se a frase tema não especifica palavras como plástico, poluição, política, mídia, tecnologia, governo, Estado e expressões, e se não especifica na frase tema também, que expressões como redes sociais, poder público, que é sinônimo de Estado e governo, ou expressões como jogos de azar, jogos de aposta, não é para colocar nos 2 argumentos. Como você já havia falado quanto à questão da proposta de intervenção, né? Então eu darei um outro exemplo de proposta de intervenção que pode ser usado em vários temas de redação. O Ministério da Cultura ou da Cidadania poderia, né? Quem faria? O Ministério da Cultura ou o Ministério da Cidadania? O que seria feito por ele? Parte 2 da proposta de intervenção. Poderia inaugurar em museus sessões de terapia gratuitas. Mas o que seria falado nessas sessões de terapia gratuitas? O que seria falado ou mostrado nessas sessões de terapia gratuitas? Haveria diálogos sobre os danos de se impelir, de se induzir a outra pessoa a seguir padrões de beleza.
Esse é o como, a parte mais importante da proposta de intervenção, porque é a parte mais prática, mais palpável, mais concreta da proposta de intervenção. Finalidade. Qual finalidade? Mais pessoas iriam se libertar de amarras sociais. E a quinta parte, que passou a ser obrigatória no Enem, antes eram 4, 5, que é um detalhamento, que pode ser, por exemplo, pode ser um exemplo de situação do cotidiano, que dialogue com o tema e com a própria proposta. Pode ser o que a maioria coloca, né? A função de um órgão, no caso, e você escolher uma das funções do Ministério da Cultura ou do Ministério da Cidadania. E poder colocar até entre travessões a função. Muitos consideram a maioria, né, pelo jeito, considera essa maneira mais prática de colocar o detalhamento na escrita da proposta de intervenção. Outro exemplo de atividade de proposta de intervenção. O próprio Ministério da Cidadania, você pode colocar o mesmo órgão, né, em 2 atividades da proposta de intervenção. Aí ele não escreveu o mesmo órgão, o nome do órgão de novo na segunda atividade, mas poder colocar o mesmo órgão, esse mesmo órgão, faria, blá, blá, blá. Então o próprio Ministério da Cultura, o próprio Ministério da Cidadania, poderia, né, disponibilizar quem faria, o Ministério da Cidadania. Disponibilizaria textos impressos, o que seria feito. Mas qual é o conteúdo dos textos? Conteúdo é uma palavra muito importante para se pensar no detalhamento da proposta quanto a como seria posto em prática, a parte mais palpável da proposta. Então, assim como quando eu falei de sessões de terapia, poderia falar oferecimento de psicólogos de forma gratuita em centros culturais, em clínicas, né? Mas de ter que mostrar o conteúdo das sessões com psicólogos, das sessões de terapia, mostrar o conteúdo dos textos impressos, assim como quando a pessoa fala no que poderia ser feito, a pessoa fala de distribuições de panfletos. Distribuições de panfletos. Mas o que estaria escrito nos panfletos? Qual seria o conteúdo dos panfletos? Falaria sobre o quê? O que estaria escrito nos panfletos para poder induzir, né? Depoimentos de pessoas. Mas o que essas pessoas falariam? Sobre o que exatamente? Sobre a própria saúde mental? Sobre experiências de vida quanto ao tema? Né? Por exemplo, alguma forma de abuso psicológico ou físico? Então, essa segunda atividade, né, deste vídeo poderia ser quanto a quem faria o Ministério da Cidadania ou o Ministério da Cultura, poder mostrar uma função do Ministério da Cidadania e da Cultura. O que seria feito? Disponibilização de textos impressos para serem distribuídos, até na rua, por exemplo, né? Em entradas de shoppings, por exemplo, com diversas preferências sobre moda. Isso daqui poderia se encaixar quanto a padrões de beleza, por exemplo. Né? E com qual finalidade? O detalhamento da função do órgão e finalidade possível, a fim de exercitar a aceitação ao próximo. Então, mais essas 2 atividades de proposta de intervenção para você estudar, auxiliar você nos estudos, e em breve gravarei o já 4º vídeo para você. Abraços, Yasmin. Até a próxima.